O Ricardo Marcílio, ele foi no Flow e ele falou um pouco sobre: será que a Terceira Guerra Mundial está começando? Será que esses conflitos dos Estados Unidos, Israel e Irã são o início de uma Terceira Guerra Mundial? Os outros países se pronunciaram, já decidiram suas posições. Será que vão se envolver? Não vão se envolver? Vamos ver o que o Ricardo acha e a gente vai comentando junto aqui. Vamos Os embora. Estados Unidos vai conseguir derrubar esse regime. Ou se os ataques que acontecerem tirem completamente a capacidade militar do Irã conseguir responder, eu duvido muito que isso aconteça, ou se ele fizer uma intervenção por terra. Só que fazer uma invasão por terra contra o Irã é problema. Por quê? Porque o Irã é um país que ele é 4 vezes maior que o Iraque. Olha a dificuldade que os americanos tiveram no Iraque. O Irã é um país que ele é muito mais poderoso do que o Iraque era em 2003 e do que o Afeganistão era, por exemplo, em 2001. O Irã tem uma série de aliados regionais, grupos, vários deles terroristas, inclusive, né? O Hezbollah, o Hamas e tal, que poderiam atuar em coordenação também com o Irã. E a própria geografia iraniana... É, isso que eu ia falar. Ó, aqui, ó. Já até falei em outros vídeos, né, galera? Ó, o Irã, olha o tamanho do Irã. Tá vendo? Ó, esse aqui é o Irã, tá? Ó, aqui tá Teherã, né? Então, ó, aqui é o Irã. Primeira coisa, o Irã, você percebe essas curvas aqui, ó. Tá vendo que ele parece que tá enrugado? Isso aqui é literalmente enrugado mesmo, porque é montanha, tá? É montanhoso. Outra coisa interessante, cara, é seco. É um país praticamente seco, cara. É muito desértico. Olha aqui, ó. Tem até aqui no norte, né, do Irã, algumas regiões mais florestadas e tudo mais, né? Será que tem aqui um Street View pra gente ver essas regiõezinhas aqui? Deixa eu ver se daria pra gente ver. Tá aqui, ó, legal. Vamos ver nessa estrada que se dá pra gente ver alguma coisa. Ó, tá vendo? Ó, aqui até tem floresta, né? Tem algumas matas e tudo mais, né? Então aqui né, uma parte. Mas, cara, não, ó, isso aqui não é o quê? Chutando muito é 10% do Irã? Nem 10, 5% do Irã, talvez, essa faixa aqui. Vai ser tudo muito seco e montanhoso, né? Sem contar que o Irã é muito maior que o Iraque. Olha o tamanho do Iraque. Os Estados Unidos já teve dificuldade. Olha o tamanho do Afeganistão e os Estados Unidos já teve dificuldade. Sem contar que o Irã, gente, militarmente, ele é muito mais bem equipado do que esses outros dois países, né? Então, tem isso. Ela é bem difícil. O sítio geográfico, assim, é um relevo muito montanhoso, é uma região muito árida. Então, dificilmente os Estados Unidos teriam a capacidade para fazer uma mobilização por terra para conseguir superar em curto prazo o Irã. Mais lá do outro lado do mundo e tal, né? Eles até têm porta-aviões, têm bases militares mas ali. os caras que estão em volta ali não estão dispostos também a dar uma ajudinha, segurar a onda, que é isso que você tá falando, né? Antes da guerra, eles realmente não estavam dispostos. Você via pronunciamentos. A Jordânia falou que não ia ceder o espaço aéreo, o Catar não ia ceder o espaço aéreo, a Arábia Saudita não ia ceder bases e tal. A questão é que como o Irã... Olha a complicação, né? Como os Estados Unidos atacou o Irã, e o Irã falou, bom, não consigo responder os Estados Unidos, então vou responder o mais próximo aqui. Lançou uma série de mísseis contra Israel, contra Tel Aviv e tal, e começou a atacar os países do Oriente Médio que tinham bases americanas. Atacou o Catar, atacou os Emirados Árabes, atacou a Arábia Saudita. Militares. Cara, aí é o seguinte, ó. Quando a galera me pergunta, velho, por que eu acho que esse conflito ele tem mais chance de escalar do que os outros, tá? É por causa dessa resposta, cara. Porque, ó, ano passado, né, os Estados Unidos atacou o Irã, cara, o B-52, né, que é aquele avião preto lá dos Estados Unidos, né, cara, ele entrou, destruiu a base nuclear e saiu do Irã, cara, tudo isso numa noite, ninguém viu, cara, simplesmente. O Irã não respondeu, ficou por isso mesmo, né, até tentou responder ali e tal, mas atacou só Israel, né, porque sabe que Israel é que tá motivando toda essa treta aí. E ok, cara, aí o Trump foi lá, negociou, conversou com todo mundo, disse que tinha resolvido e fechou. Só que dessa vez não, velho. Primeiro que os Estados Unidos matou o líder deles, né, do Khamenei, né, que é lá do Irã. Segundo, o Irã respondeu. E o Irã respondeu, cara, não respondeu bem. O Irã respondeu destruindo base militar dos Estados Unidos. Né? Então, quanto custa uma base militar dos Estados Unidos? Que essa é a conta que eles fazem. Então, aqui aumenta a chance de escalar o negócio. Tá? E aí a galera vendo essa resposta, que é o que provavelmente é o que ele vai falar agora, vai começar a ceder espaço para os Estados Unidos chegar e aí vai acabar envolvendo mais gente, né? Não só as bases militares. Atacou pontos de civis também, atacou hotéis, atacou, por exemplo, consulados. Hoje, talvez um grande erro estratégico do Irã
é que o Irã alega, não confirmou esse ataque. Ele alega que pode ter sido um ataque de bandeira falsa. A gente teve um ataque hoje que atacou a maior refinaria da Arábia Saudita. E mexer com o petróleo dos sauditas é querer comprar guerra, claro, com a Arábia Saudita, né? Então, hoje, vários países do Oriente Médio, 6 países ali do Golfo que foram atacados, eles fizeram uma carta, uma resolução falando para o Irã que eles entendem os ataques que o Irã quer fazer em retaliação aos Estados Unidos, mas que ele está atacando civis e posições infraestruturais que são importantes para os países do Oriente Médio. E que se esses ataques continuarem, os países árabes vão se mobilizar para trazer uma resposta contra o Irã. E aí os europeus também já começam a se manifestar. Por exemplo, o Reino Unido, que falou que não ia ceder base. O Keir Starmer hoje anunciou, Trump pode usar as bases do Reino Unido para fazer os ataques que você quiser. A França fez um pronunciamento hoje super emblemático. A gente envolvendo, ó. O Barrot, que é o primeiro-ministro lá da França, ele anunciou que a França, primeiro, não vai ficar mais fornecendo informações de quantas ogivas nucleares eles têm, porque ele percebeu que essa guerra entre Irã e Estados Unidos é uma guerra que tende a se espalhar para outros lugares do planeta, e a França precisa ter suas próprias defesas. Então a França falou que vai aumentar... De novo, tá vendo? Aparentemente, ó... Ele percebeu que essa guerra entre Irã e Estados Unidos é uma guerra que tende a se espalhar para outros lugares do planeta. Tende a se espalhar para outros lugares do planeta. E a França precisa ter suas próprias defesas. Então a França falou que vai aumentar o número de arsenal nuclear, que vai fazer um guarda-chuva nuclear sobre a Europa. E não vai fornecer informação para a ONU, Estados Unidos, Rússia, nem nenhum país. E a França está disposta a cooperar com os países árabes, caso os países árabes resolvam fazer uma retaliação com o Irã. Isso? Ele falou isso? Eu não vi isso. Eu não vi isso. Que isso, galera? Pronunciamento do primeiro-ministro francês. Barrot é o nome dele, né? Macron reforça apoios aliados. Isso é 3 horas, né? Mas isso aqui já deve estar fazendo alguns dias. Ah, cara, eu tô com medo de abrir esse site aqui e der algum problema. Vamos pegar aqui do site Terra, tá? Vou colocar referência ao site Terra, tá? Aí, Emmanuel Macron voltou a falar sobre o posicionamento do país na guerra através dos Estados Unidos, afirmou que a França vai apoiar os aliados na região e alertou o governo israelense sobre uma possível intervenção terrestre no Líbano. Continuará pelo tempo que for necessário mobilizar meios de defesa antiaérea para os países do Golfo, com os quais mantém acordos de defesa, mencionando Catar, Kuwait e Emirados Árabes. O chefe de Estado também afirmou que a França derrubou drones de legítima defesa desde as primeiras horas do conflito, que 2 bases francesas sofreram nesse contexto ataques limitados que causaram danos materiais. De Gaulle e seus meios aéreos de escolta fragatas sigam para o Mediterrâneo, declarou o presidente. Ixi, gente, tem mais gente se movimentando. A França está se movimentando. Hoje eu vi que parece que Espanha não cederá bases aos Estados Unidos e o Trump não ficou muito satisfeito. Estados Unidos cortarão o comércio com a Espanha após o país recusar ceder bases. Que isso? Cara, a Espanha falou, não vai usar minhas bases não, Estados Unidos, sai fora, esse problema não é meu não, se vire, você que foi caçar essa treta lá, vai resolver isso você, Israel, sei lá, o que vocês estão fazendo aí, velho. O Trump falou que vai parar de fazer comércio com eles. Da Alemanha vai ter uma reunião também com o Trump, ou um telefonema, amanhã, na terça-feira, para muito possivelmente anunciar também que a Alemanha está disposta a coordenar, junto com os Estados Unidos, a tirada do regime iraniano. Então, uma Cara... Sinceramente, velho. Vou falar uma besteira aqui. A gente teve 2 guerras mundiais até hoje. Cara, a Alemanha perdeu as 2. Galera, não tem segredo. Não tem segredo, galera. Vai entrar numa guerra mundial, vê o lado que a Alemanha tá e fica do outro lado. Basicamente. Guerra que vai ganhando proporções, assim, cada vez maiores. E por que todo mundo identifica que devia estar apoiando os Estados Unidos? Porque o Irã saiu atacando todo mundo? Eu acho que é pela natureza do regime iraniano, né? Por isso. Exato. Todo mundo reconhece que o regime meio... não devia estar ali. Exato. Não, cara, ninguém concorda. O regime iraniano, ele é extremamente pesado, ele é extremamente, cara, antidemocrático, né? Obviamente, ele é, cara, muito ferrenho. Cara, é aquilo que acontece lá, sinceramente, velho, é cerceamento de liberdade mesmo, tá? Não é um regime bom e nem nada disso, nem próximo disso.
né? Então, um regime muito fundamentalista, religioso, tal, cara, tem polícia dos bons costumes lá no Irã. Então, não é um negócio que, cara, é normal aquilo ali, não. Beleza? Isto dito, isto posto, aquilo lá realmente é uma coisa que, cara, não tá certo mesmo, tá? Isto dito, cara, o Trump não tá indo lá levar liberdade pra esse povo, galera, eu já falei, né? O Trump tá indo lá porque, além do Irã ter muito petróleo, o Irã controla esse pedacinho aqui, que é o Estreito de Hormuz, que a gente já sabe que passa 20% do petróleo mundial aqui. Então, o petróleo que sai do Kuwait, pelo Golfo Pérsico, do Bahrein, do Catar, dos Emirados Árabes, todo o petróleo que sai do Golfo Pérsico, que é esse pedacinho aqui, passa por aqui para encontrar o Oceano Pacífico aqui embaixo. O Índico, perdão, aqui embaixo, né? Então, como o Irã cerca, ó o que o território do Irã faz, ó, cerca esse estreito, então o Irã que toma conta disso aqui. Inclusive, eles bloquearam isso aqui, não tá deixando navio passar, já andou bombardeando os navios, porque ele falou que ninguém vai passar aqui. Então, todo o petróleo que tá aqui tá preso aqui dentro, não tem como sair, porque o Irã não tá deixando ninguém sair. Então, os Estados Unidos tá brigando é por isso, é por petróleo, é por controle da região, ó, econômico, dinheirinho, tá bom? Tem nada a ver com libertar esse povo de regime nenhum, por pior que o regime seja, tá bom? Exatamente, é um bom. regime autoritário. Só que ninguém queria dar o primeiro passo. Exatamente. Por quê? Porque isso desrespeita a Carta da ONU. A gente pode até conversar depois sobre a falta de legitimidade que a ONU tem, mas seguindo... Tanto que o Trump falou sobre isso. Falou assim, olha, o Keir Starmer, ele não queria fornecer a base pra mim porque ele ainda estava pensando em algum tipo de legitimidade. Ele achava que poderia ser ilegítimo esse movimento. E claro que é, você não pode atacar o líder de um outro país, a não ser que haja uma resolução do Conselho de Segurança ou que aquele país tenha te atacado. Então, feriu a Carta da ONU. Claro que a Rússia também fere, né? Não tô falando de novo, não tô defendendo o regime iraniano. Mas feriu a Carta da ONU. Com essa atuação dos Estados Unidos, os outros países, bom, já que agora já foi, a gente vai apoiar para representar os nossos interesses. O Irã, ele é um dos maiores, o segundo ou terceiro maior reserva de gás natural que tem no mundo, é uma das maiores reservas de petróleo e, como falei, controla o Estreito de Hormuz, que faz toda aquela comunicação. Tá Além vendo? disso, o Irã é a cabeça do povo ali, a cabeça pensante dos tentáculos que atuam contra os interesses do Ocidente no Oriente Médio. A Jihad Islâmica, o Hamas, o Hezbollah. Então, com certeza, a queda do regime iraniano, pô, é super estratégico pro Ocidente. Entendi. Sim. E enfraquece. Especificamente para os Estados Unidos, especificamente, tá? Para o Ocidente como um todo ali, os apoiadores dos Estados Unidos um pouco também. Mas, cara, é isso. Diretamente esses grupos, porque eles seriam financiados pelo Irã, né? O Hamas, por exemplo, seria financiado pelo Irã. O Hamas, o Hezbollah. Isso. O Hezbollah, Israel já anunciou também que é para evacuar algumas posições de Beirute porque eles vão atacar. E o Israel alega que é para danificar o Hezbollah. Falam, não é confirmado, mas que o líder do Hezbollah também já teria sido morto pela ofensiva que Israel fez. Tem os Houthis, por exemplo, no Iêmen. Os Houthis, eles anunciaram também que, em apoio ao Irã, eles estão fechando o estreito de Bab al-Mandeb, que é um estreito também super importante que conecta o Mar Vermelho ao Canal de Suez. Cadê? Vamos ver. Mar Vermelho ao Canal de Suez. Isso. Oh, meu Deus. Aqui não tá puxando. Mar Vermelho ao Canal de Suez, tá. Então ele vai pegar, ele vai, eles vão controlar, né, galera? Esse estreitinho aqui, né? Agora eu não sei se eles estão, véi, por que esse negócio tá puxando pra cima? Aqui, Mar Vermelho ao Canal de Suez. O Canal de Suez, né, eles não sei onde que eles vão fazer essa consideração, né? Mas é meio que isso, né? Porque aqui, ó, se eu não tô falando muita besteira, aqui, isso mesmo, Canal de Suez, tá aqui, né? Então, provavelmente é esse o estreito do qual eles estão falando, tá, galera? Que aí, de novo, né? Aí é para fazer essa passagem aqui, né? Na verdade. Para chegar aqui em cima, né? Tal, Mar Vermelho para cá. E também para descer, né? Sair coisas da Europa e passar para a parte de baixo. Né? Então é isso que eles tomam conta. E também é um grupo que tá apoiando o Irã nessa guerra, né? Só para ter uma noção, se o Mar Vermelho tá fechado porque o Estreito de Bab al-Mandeb não pode ter nenhum tipo de comercialização, para você fazer um comércio partindo da Europa com a Índia, por exemplo, teria que fazer todo o contorno pelo continente africano. Igual então, Vamos ver? É legal ir mostrando isso, ó. Ó. Então, para fazer, ó, daí para a Europa fazer comércio com a Índia aqui, se não der para passar por aqui, né, que liga aqui, ó, por esse estreitinho aqui, né, que eles estão falando, né,
Ó o caminho, galera. O caminho da Europa pra Índia é esse aqui, ó. Esse. Agora, se não der, ó como fica o caminho. Aí já vai complicando, né, galera? Aí já vai complicando. Igual era, exatamente. Cabo das Tormentas e tal, né? Sim, sim. Então, é. só disso já. Cabo das Tormentas, né? Da época lá da África do Sul. Então, só isso aumenta o tempo do frete, aumenta os custos logísticos. Ó, caramba. Então, Ó, por isso que o dinheirinho, preço né? do petróleo dispara, há um risco de inflação. Os outros países do Golfo, eles não queriam se envolver nesse conflito, porque causa uma desestabilização que gera impactos econômicos. Os países... Mas o Irã foi lá e tacou bomba nos caras. Na verdade, quem atacou primeiro foi Israel e Estados Unidos, Tudo né? bem, Irã mas aí respondeu. o Irã foi lá e tacou bomba nos Ah, e caras. respondeu nos países. Exatamente, né? E respondeu nos países. E os... Entendi. Que merda, né, cara? Tá. E aí a gente tem... E aí você tava me falando que tava vindo pra cá e os caras fecharam o Estreito de Hormuz. Pra entender legal, quando fecha o Estreito de Hormuz, a gente começa a ter uma rota maior pra escoar esse petróleo parecido com o que você tava falando. Na verdade, muitas vezes nem rota tem. Porque se você analisar o mapa, o Golfo Pérsico ele é um mar fechado. Então ali está a exploração do Kuwait, a exploração do Iraque. Existem alguns países que conseguem dispor pelo outro lado. Conseguem pelo Mar Vermelho, mas que também está fechado. Ou conseguem ter gasodutos, oleodutos que vão escoar em direção à Europa. Mas pela própria composição geográfica, se você tem um petróleo marítimo sendo explorado, ou vai pelo Estreito de Hormuz, ou fica enclausurado ali. Sim, fica preso. Ali ó. você Tá vendo tem aqui? cerca de 1/5 de toda a negociação de petróleo do mundo. 20%. Por que eu acho que o Irã ele não vai manter isso por muito tempo? Porque aí começa a desagradar não só Estados Unidos e os aliados americanos, mas agrada principalmente a China. Porque a China é a grande interessada em comprar petróleo não só do Irã, mas de todos os países que escoam o petróleo do Estreito de Hormuz. E se tem uma coisa que o Irã não pode perder, é apoio de poucos países que estão dispostos a cooperar com os iranianos. Sim, especialmente se for a China, né? Principalmente se for a China. Entendi. E, cara, você... Olhando pra esse conflito que estourou esses dias, eu sei que é difícil de prever, mas tu acha que isso ainda vai longe, cara? Tu acha que tá só começando? Depende muito dos próximos passos em relação a quais vão ser as... Ó, vou responder antes dele responder, depois a gente vê o que ele acha. Eu acho que vai depender de quanto tempo o Irã resiste e como o Irã responderá, tá? Quanto mais forte for a resposta do Irã, maior probabilidade disso escalar. Quanto mais tempo o Irã conseguir segurar esse conflito, arrastar por dias e dias e dias e dias e dias, maior a chance disso escalar. Então, a melhor resposta para isso é depende. Eu tendo a acreditar que, baseado, né, em tudo que eu analisei, eu tendo a acreditar que pela resposta inicial do Irã, eu não sei se isso já tem muito mais volta. Tá? Eu não sei se os Estados Unidos deixaria isso no meio do caminho como tá. Eu acho que eles iriam até o final agora, se o Irã demonstrar fraqueza. Tá? E aí isso escalaria, realmente. Tá? Então, essa é a minha opinião. Vamos ver o que o Ricardo acha. Demonstrações do novo governo iraniano. Se o novo governo iraniano demonstrar que ele está disposto a negociar com os Estados Unidos, abrir mão dos seus mísseis, por enquanto não é isso que eles estão falando. Por exemplo, a gente tem algumas informações dúbias rolando. O Trump ontem, ele muda todo o dia que ele fala. Ontem ele falou que lideranças iranianas ligaram para ele, só que ele falou que não estava disposto a negociar. Porque não, a gente negociou, mas vocês não respeitavam os acordos, tal. Hoje, pessoas do Irã alegaram que eles jamais vão negociar com Israel e com os Estados Unidos, porque 2 vezes eles estavam no meio de um processo de negociação e os Estados Unidos atacaram o Irã no meio de uma negociação acontecendo. Então que não dá para confiar verdade. nos Estados Unidos. Aparentemente esse governo, né, o Pezeshkian, o presidente, o novo Ayatollah, eles não vão estar muito dispostos a coordenar com os Estados Unidos, não. E aí o Trump ele se pronunciou, ele falou que a ideia dele é que sejam ataques de 4 a 5 semanas. Foi o que a inteligência americana definiu como meta inicial. Não. Mas pode ser um pouco mais, um Não, pouco tá menos, colocando depende prazo, dos velho. objetivos serem atingidos. Ou seja, desmantelar todos os mísseis, fim do programa nuclear e troca do governo, principalmente se o governo não cooperar com os Estados Unidos. Não quer nada, o Trump não quer nada, galera. Não quer nada. Para de fabricar míssil, não avança o programa nuclear e troca o governo se o governo não for pró-Estados Unidos. Meu irmão, que isso, cara? Sim, tô falando, não, tudo bem, gente. De novo, não sou a favor do que tá acontecendo lá no Irã, tá
Só pra deixar claro. Mas é aquele negócio que eu falei, acho que eu falei até no último vídeo, cara, é possível dois errados estarem brigando, né? A gente já falou sobre isso, então, cara, não se exige isso de outro país, velho, tá? Não se exige isso de outro país. Mas é isso, vamos acompanhar agora as cenas dos próximos capítulos, né? Vamos ver como é que vai ficar esse negócio aí, dependendo de quanto tempo isso aí se arrasta, né, galera?